Psicóloga de reconquista falando que a pessoa deve desistir da pessoa amada. Psicóloga de relacionamento falando que o relacionamento chegou ao fim, que a pessoa precisa ter amor próprio, autovalorização. Esse tipo de fala vai chegar ao término real do relacionamento. Esses dois comentários, eu recebi um vídeo que eu gravei, um conteúdo falando sobre como reconquistar sem surtar. E eu acredito que a mensagem acabou sendo distorcida em alguns momentos. Muitas vezes nós trazemos um conteúdo que ele está interligado com outros conteúdos, que tem a ver sobre o que você fala, sobre o que você traz como uma verdade sobre o que você acredita. E quando esse conteúdo ele fica às vezes ali sozinho e a pessoa não acompanhou os outros conteúdos, ela não consegue acompanhar a linha de raciocínio. Então aqui no canal do YouTube você vai sempre perceber que um vídeo vai se conectando ao outro, porque a intenção é poder te ajudar. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou Caroline Lemos, psicóloga, especialista em relacionamento e reconquista, e eu trago toda semana conteúdos sobre relacionamento e sobre reconquista. Eu acredito fielmente de que todo relacionamento, ele merece uma chance, ele merece ser reconstruído, ele merece uma tentativa de reconexão. E eu acredito também que relacionamento, ele só chega ao fim quando o casal desiste do propósito do relacionamento. Claro que eu não estou falando sobre relacionamento com agressividade, relacionamento com violência. Eu estou me referindo a relacionamentos que são disfuncionais, mas que podem ser cuidados e tratados. Um outro ponto é que muitas pessoas acreditam que a autovalorização, o autoconhecimento, ele vai levar o relacionamento ao fim. Isso não é uma verdade, entre aspas, porque não é uma verdade. Quando você não olha para você, quando você não se valoriza, quando você não sabe quem você é, a tendência é que o teu relacionamento ele vá para o esgotamento. Porque ou você vai se sentir inseguro demais dentro do relacionamento e aí vai ser ciumento, possessivo, vai tentar controlar, ou você vai simplesmente se garantir demais dentro do relacionamento, porque você tem feridas emocionais que você não trata e você vai para o outro lado, que é o lado oposto de tipo assim, que se dane, eu não tô nem aí para nada. Eu acredito que relacionamento ele foi construído para ser eterno, principalmente o casamento. Então, no conteúdo, quando eu me referi a dizer assim, terminou, aceita que dói menos, tem um ponto que eu trabalho na mentoria e eu trabalho no método de reconquista, que é o quê? Quando um relacionamento ele chega ao fim, eu entro nas fases que são as fases do luto. Depois eu vou trazer até um conteúdo mais específico falando sobre isso para vocês compreenderem. A primeira fase, que é a fase de negação, a não aceitação que essa relação chegou ao fim, faz com que a pessoa entre na fossa, que a pessoa tenha comportamentos impulsivos, que a pessoa tenha ali uma ansiedade desesperadora e queira reconquistar esse relacionamento, forçando a outra pessoa a estar ali nessa relação, sem conseguir olhar para a realidade dos fatos, para o que está acontecendo. Então acaba sendo uma pressão absurda que, ao invés de auxiliar nesse contato e nessa reconexão para a reconquista, gera uma afastamento ainda maior e até mesmo um bloqueio, porque você está agindo com impulsividade, você está agindo com ansiedade, você está agindo sem respeitar o limite da outra pessoa, você está agindo querendo que a sua vontade ela seja imposta, porque você está na fase da negação, você não aceita que esse relacionamento chegou ao fim, você insiste nisso e esse comportamento de insistência só afasta a pessoa amada ainda mais de você. Quando eu falo aceita que dói menos, eu tô me referindo ao quê? Chegou ao fim. Aceita, essa relação chegou ao fim. Você vai precisar viver esse processo de luto, você vai precisar se reerguer, você vai precisar sair dessa fossa para você começar a jornada de reconquista. Não dá para começar a jornada de reconquista sem você aceitar que esse relacionamento chegou ao fim. Chegou ao fim, ponto. O relacionamento era doentio, o relacionamento era disfuncional, o relacionamento não era com felicidade, não era com companheirismo, não era com parceria, e essa relação chegou ao fim. Se ela chegou ao fim, você aceita, porque vai doer menos, porque você vai entrar literalmente no processo de luto, você vai conseguir viver as fases até você se reerguer dentro da sua vida, dentro da tua rotina para reconquistar a pessoa amada. Então a primeira fase mesmo do processo de reconquista é a aceitação. É impossível você entrar numa jornada de reconquista sem aceitar que esse relacionamento chegou ao fim, porque o teu comportamento vai ser um comportamento doentio, vai ser um comportamento de quando vê a pessoa em um relacionamento, você vai lá e
vai dizer um monte de desaforo. Ela não tem mais nada com você, você vai dizer desaforo para ela por quê? Ou para ele por quê? É quando ela tem um comportamento de ir para uma festa, você ir dizer desaforo. Não entendi, você vai dizer desaforo por quê? Qual é a relação que você tem com essa pessoa para você poder dizer desaforo para essa pessoa? Então, quando você aceita que a relação chegou ao fim, você entende quais são os seus limites e qual é o seu lugar dentro desse relacionamento. Não é mais um lugar de namorado, de marido, de noivo, de paquera, não. Você agora é um lugar de ex. E você precisa se comportar como ex, até entrar na jornada de reconquista. E aí vem um outro ponto. Carol, o relacionamento já está fragilizado e você está mandando a pessoa se autoconhecer, se autovalorizar, esses autos da vida. Existem vários processos de terapia que levam o relacionamento para um lugar de descartável. Não está sendo feliz, toca a tua vida, vai ser feliz, vai descobrir quem você é, termina esse relacionamento e segue. Isso é um direcionamento que é um direcionamento incorreto dentro da clínica. Primeiro, o psicólogo não pode direcionar. Segundo, que psicólogo não tem que dizer o que o paciente está fazendo ou está deixando de fazer. Mas quando a gente pensa em um contexto de reconquista especificamente, não estou falando de um relacionamento que está em crise, não estou falando de um relacionamento que está ali entre vai e volta, eu estou falando de um relacionamento que chegou ao fim. Eu estou falando de um processo de reconquista. E isso tem que ficar muito claro para que vocês não confundam uma coisa com a outra. Reconquista é diferente de reconstrução de relacionamento. Beleza? Pronto. Quando você tá nesse relacionamento e esse relacionamento ele chegou ao fim, você sai da fossa reconhecendo os seus erros, reconhecendo como você está se sentindo, reconhecendo tudo que tá aí dentro de você. A única forma de uma pessoa sair da fossa é olhar para o que ela sente, olhar para quem ela é, olhar para as qualidades que ela tem. Por quê? No momento que uma relação chega ao fim, vem a insegurança, vem o medo, vem o gatilho de rejeição, vem o gatilho de abandono, você se sente a pior pessoa do mundo, você não consegue olhar para suas qualidades, você não consegue olhar para quem é você está com imagem distorcida sobre quem é você. Uma pessoa que não sabe quem ela é, que não sabe qual é o teu valor, quais são as suas qualidades, ela não vai conseguir reconquistar, porque ela vai se sentir um gatinho diante de um leão. O leão é a pessoa que colocou o fim no relacionamento, que tá ali, tá firme, tá forte, porque ela viveu o processo de luto dentro do relacionamento, e o gatinho é aquela pessoa que foi machucada, que recebeu uma patada ali do leão e não sabe para onde vai, tá tonto, tá perdido. Então, nesse momento, o fortalecimento emocional, ele é fundamental. A autovalorização também ela é fundamental. O fortalecimento da autoestima é fundamental, porque você sai do lugar de miserável, de quem tá na fossa, de quem tá se humilhando, de quem tá ali destruído, de quem tá fazendo besteira, de quem tá agindo por impulso. E você vai conseguir entender qual é o teu valor. E através do compreender qual é o teu valor, você vai expressar esse valor para a pessoa que você ama. Essa admiração, ela é gerada quando você tá em sua melhor versão. Quando você consegue olhar para você, quando você consegue se valorizar, quando você consegue construir uma pessoa que realmente é admirável. A sua ex ou seu ex pode se aproximar de você por alguns fatores, ou porque ela sente pena de você pelo estado depressivo que você tá, pelo estado deplorável de humilhação, de desespero, de impulsividade, ou ela pode se aproximar de você porque ela tá com compaixão, mas isso não significa que ela te chame e que ela quer voltar. Então, a partir do momento que você tá lá na fossa, que você não tem características, que você não tem qualidades que possam ser admiráveis, essa pessoa ela pode escolher se aproximar de você apenas por pena ou simplesmente se afastar de você. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento pessoal, na autovalorização, no desenvolvimento, em crescimento emocional, eu não tô falando sobre eu vou subir meu ego, vou me sentir o bambambam, última Coca-Cola do deserto e acreditar que eu sou essa coisa toda e ponto, e acabou. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre você tomar consciência dos teus comportamentos, você trabalhar o teu processo de mudança, você se fortalecer emocionalmente, você olhar para você verdadeiramente, você trabalhar as mudanças que são necessárias, porque você não toma consciência do que você está errando se você estiver na fossa. Quem está na fossa quer só chorar, quer só lamentar, quer ficar ali. Não tem como sair
sair dali. Então, para você sair dessa fossa, você precisa reconhecer qual é o teu valor. Outro ponto, o relacionamento é uma parte da nossa vida, ela não é a nossa vida. Se a pessoa acredita que para viver um relacionamento você tem que estar na fossa, você não tem que estar feliz, você não tem que saber quem você é, você não tem que saber o que é o teu emocional, quais são as suas características, quais são as suas qualidades, desculpa, você está vivendo de uma forma errada. Porque o relacionamento, você precisa estar bem com você para você viver esse relacionamento da melhor forma possível. Porque ninguém que está mal com quem é vai estar bem dentro de um relacionamento. Então, quando você olha para a construção de desenvolvimento pessoal, eu não estou falando de forma nenhuma que isso é simplesmente para você dar a volta por cima e sair do relacionamento. Não. Assiste de novo o vídeo, dá uma olhada no vídeo e percebe qual é a mensagem. Ali eu estou falando sobre um passo da reconquista. Ninguém reconquista se tiver na fossa. A reconquista, ela só acontece quando você tá bem com quem você é, quando você muda o que é necessário. E quando eu coloquei o tema de reconquistar sem surtar, porque muitas pessoas estão na fossa, estão adoecendo porque querem reconquistar, entra no processo depressivo, tem ideações que são ideações de morte, que não quer mais estar ali por causa da pessoa que abandonou, tem a ideação de que a vida não tem nenhum sentido. Então, muitas vezes, para quem está de fora, não tem noção sobre o que eu estou trazendo, porque a realidade é uma, mas a realidade que eu vivo na clínica há mais de 9 anos é outra, completamente diferente. É de ver pessoas que estão lá no chão, desvalorizadas, que não conseguem perceber o que tem de bom por causa de um relacionamento. E elas vão precisar se erguer para saber colocar limites, para saber fazer acordos, para saber viver esse relacionamento, para poder construir um relacionamento saudável. Uma pessoa ferida não constrói um relacionamento saudável. Uma pessoa com uma baixa autoestima não consegue construir um relacionamento saudável. Então a autovalorização, ela é importante sim. A autoestima, ela é importante sim. O desenvolvimento pessoal é importante sim, desde que seja utilizado da forma correta e não utilizado como uma forma de egoísmo, como uma forma de egocentrismo, como uma forma de humilhar a outra pessoa, ou desvalorizar a outra pessoa, ou procurar uma felicidade a qualquer custo, sendo que a tristeza está dentro de você e não está no relacionamento. Então é sobre isso. Eu acredito em relacionamento saudável. Eu acredito em relacionamento como uma construção e uma escolha de vida. Nós escolhemos amar. Nós escolhemos viver um relacionamento saudável. Nós podemos escolher ser feliz com a pessoa que estamos. E isso é extremamente plausível. Isso é extremamente factível. Então não adianta você entrar em uma linha achando que quem tá na fossa vai reconquistar. Não vai. A relação não tá legal, a gente tá brigando, a gente tá isso, existe uma dependência emocional. A dependência emocional ali, ela tem ligação direta com a falta de valorização de quem é você. Você fica tão inseguro e com tanto medo da pessoa te abandonar que você não consegue desvincular ali e deixar que esse relacionamento ele seja saudável. Você tá o tempo inteiro sufocando ali aquela pessoa, matando aquela pessoa, porque você quer sugar o que aquela pessoa tem para te oferecer pela certeza, para ter a certeza que aquela pessoa nunca vai sair da sua vida. Então tem momentos que vocês precisam abrir a cabeça e assistir o conteúdo prestando atenção de que forma essa é minha realidade, o porquê ela tá falando sobre o desenvolvimento pessoal, o porquê ela tá falando sobre a autovalorização, porquê ela tá dizendo que eu tenho que aceitar que o relacionamento chegou ao fim, porque é a primeira etapa da reconquista. O relacionamento realmente chegou ao fim. Então aceita que dói menos, aceita para que você possa conseguir reconquistar. Enquanto você não aceitar, você não vai conseguir reconquistar. Até porque você não quer reconquistar um relacionamento que foi falido. Você quer construir um novo relacionamento. Então você não vai abandonar a outra pessoa, mas você vai construir um novo relacionamento com a pessoa que você ama. É sobre isso que eu estou falando. E outro ponto. Sim, chega um momento que a reconquista não dá certo. Chega um momento que a reconquista não vai funcionar. E quando você trabalha o seu desenvolvimento pessoal, quando você reconhece quem você é, quando você conhece o teu valor, quando você conhece a importância da tua vida, quando você percebe que a outra pessoa já está seguindo a vida dela, quando você percebe que a outra pessoa só faz te humilhar, só faz te diminuir, só faz te ignorar e que isso te traz ansiedade, isso te traz medo, isso te leva para um processo depressivo, você precisa reconhecer qual é o momento de parar para poder reconstruir a sua vida e seguir a sua vida, porque você não tem como forçar que a pessoa fique com você, você não tem como forçar que essa pessoa continue ao teu lado, mas você pode sim se transformar na tua melhor versão e chegar em um determinado momento e dizer, eu fiz tudo que eu pude para viver esse relacionamento, mas eu não tenho um controle sobre as escolhas da outra pessoa. E isso
é se falar de bem-estar, de saúde mental, é se falar de você e da tua valorização. Eu, enquanto profissional da área de saúde, acredito fielmente que a gente precisa entender quais são os nossos limites para que a gente não adoeça. Um relacionamento que nos leva ao adoecimento não é um relacionamento saudável. Então, no momento que eu digo que é possível reconquistar, eu super acredito. Tenho vários casos de sucesso na mentoria, no método. Tem vários casais que eu comemoro juntos, que saem do método da reconquista e vai para a terapia de casal, ou que vai sendo acompanhado por mim ou pela equipe Academia do Desenvolvimento, e a gente comemora junto. Cada casal que volta, cada casal que se reconecta, cada casal que tá ali, nós comemoramos juntos. Eu tenho um propósito, que é ver a maior quantidade de casais com a felicidade, um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro. Esse é um propósito de vida, é um propósito de vida meu, porque foi a minha história de vida. Eu vim de um relacionamento que estava falido, o meu relacionamento chegou ao fim, eu passei 6 meses longe do meu marido, fora de casa, e eu reconstruí, nós reconstruímos juntos o nosso relacionamento, e hoje nós vivemos um relacionamento saudável, feliz, e que vai ser duradouro. Então, quando eu trago para vocês a minha percepção, é o que eu acredito, é o que eu vivencio. E para mim, cada história que eu recebo aqui, cada pessoa que diz, nossa, eu não fiz o teu curso, eu não fiz o teu método, eu não fiz tua mentoria, mas os teus vídeos aqui me ajudaram, o teu podcast me ajudou, o teu canal do Instagram me ajudou, eu fiz tua mentoria, eu fiz teu método, super me ajudou, eu tô com uma pessoa amada. Isso me alegra o coração, isso me traz uma gratidão absurda, porque eu sei como é bom a gente está ao lado da pessoa que a gente ama. Eu sei o quanto é bom a gente compartilhar a vida com a pessoa que a gente ama, principalmente um casamento, que é uma aliança eterna, que é uma aliança que precisa ser reconstruída. Então essa é a minha essência, é o que eu acredito, é o que eu prego e é o que eu vivo. Então a partir do momento que você assistir um vídeo meu, que ficar uma interpretação errada, achando que eu sou aquela pessoa que vai dizer assim, não deu certo, termina e segue a sua vida. Não, eu não vou ser essa pessoa. Eu acredito que relacionamento precisa tentar, precisa ir ali, precisa fazer até a última chance, até a última oportunidade. Mas eu também vou ser aquela pessoa que vai te dizer assim, tá adoecendo, tá te fazendo mal, as chances que ela tá dando, a abertura que ela tá dando não tá funcionando. Então realmente é isso que você quer? Porque tá te machucando, tá te fazendo adoecer. Doente, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mal, com ansiedade, com pânico, com depressão, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É isso que você quer? Por quê? Eu acredito que isso é ter uma mentoria, isso é ter um compromisso, isso é ter um método, você saber que existe um ser humano, existe um limite, existe um emocional. Então isso eu acredito e isso não desvincula de mim. Se ficou informação errada no vídeo anterior, eu peço desculpas, essa não era a intenção, mas ele foi pensado, não é nem no anterior, é no vídeo que fala reconquiste sem surtar. Ele foi pensado justamente nas pessoas que entram na impulsividade, na ansiedade, no descontrole, que precisam fortalecer a sua autoestima, precisam aceitar que o relacionamento chegou ao fim e precisam cuidar disso para que elas consigam reconquistar a pessoa amada, porque no movimento que elas estão fazendo, elas não vão conseguir reconquistar a pessoa amada. Esse conteúdo te ajudou? Então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você receba os conteúdos da Academia do Relacionamento em tempo real e aproveita para compartilhar também com a pessoa que você considera especial e que deveria escutar esse conteúdo. Não esquece de deixar nos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos. Eu adoro receber os questionamentos de vocês, eu tenho um prazer de parar de responder como eu estou fazendo esse conteúdo aqui para explicar um conteúdo que eu postei que eu percebi que gerou dúvida em 2 pessoas. Então a minha intenção é que você realmente consiga reconquistar a pessoa que você ama. E se você precisa de um auxílio mais de perto, nós temos a mentoria na Academia do Relacionamento, o link está abaixo desse vídeo, e temos também o método de reconquista definitiva. Vai ser um prazer caminhar com você nessa jornada. Beijos no coração e até o próximo episódio.